Várias janelas aparecem avisando que Kazin agora faz parte de Reida. Seu atributo de carisma aumentou em 100 pontos. Grid ficou muito feliz, não podia acreditar que tinha sido tão fácil assim ter o lendário assassino ao seu lado. Aproveitando dessa situação, o protagonista já foi fazendo um pedido. Já faz um tempo que eu gostaria de treinar um esquadrão de assassinos e estava pensando comigo se você não poderia me ajudar com essa tarefa. Além, claro, de proteger a minha família. Kazin acena afirmativamente. Eu lidero alguns assassinos da Ordem do Dragão Prateado que dominaram o feitiço de Daruka. Eles podem cuidar do treinamento, enquanto eu, Kazin, o lendário assassino, protejo a sua família das sombras. Ótimo, a partir de agora, você é o líder da Ordem das Sombras da Overgiared, avisou Grid. No começo, ele ficou sem entender muito bem, mas logo ele sacou o que Grid queria dizer. Ordem das Sombras deve ser por causa das sombras que eu uso. Mas o que diabo seria Overgiared? Invocando a sua espada do grande Lord Grid, pensa consigo que aquele cara era alguém extremamente poderoso. Ele mal podia esperar para ver o seu currículo. Nome: Kazin. Nível: 401. Idade: 36 anos. Gênero: masculino. Classe: líder da Ordem das Sombras da Overgiared. Força: 2107. Vigor: 1158. Agilidade: 4409. Inteligência: 933. Persistência: 3550. Seus títulos eram Rei das Sombras. Os feitiços e o poder do feitiço das sombras são extremamente amplificadores. Discípulo de Lassner, compreendeu a teoria do feitiço de Lassner. No entanto, não tem o talento necessário para treiná-la plenamente. Último sobrevivente da tribo Nero, a pele da tribo Nero é naturalmente camuflada com a escuridão. Kazin, como o último sobrevivente, recebe um grande bônus ao usar furtividade. Contudo, seus braços longos reduzem a eficácia de algumas artes marciais. Suas habilidades são armadilha avançada, de nível a feitiço de Daruka, de nível a mais. Artes marciais evoluídas, de nível a esgrima evoluída, de nível a técnica de lançamento evoluída, de nível S assassinato evoluído, de nível S técnica de furtividade, de nível S técnica de feitiço supremo das sombras, de nível S+, conhecimento do feitiço de Lanster, de nível SS. Grid se surpreendeu com todas aquelas estatísticas. Ele só tem o atributo especial, persistência, mas é maior que o meu. Posso confiar nele para qualquer missão. Sua força e agilidade também são altas. Seu poder de combate máximo rivaliza com o de Asmoel. Num campo de batalha cheio de sombras, ele pode ser um guerreiro do nível de Piaro. Eu consegui recrutar um monstro incrível. Sem dúvida alguma, ele será vital na guerra que se aproxima. É então que vemos boa parte da destruição causada por ambas as partes. Para ser sincero, quem mais atacou foi Grid. Então pode-se dizer que a maior parte da culpa de toda aquela destruição é dele. De qualquer forma, o estrategista tranquiliza os dois, dizendo que já havia chamado os trabalhadores e que logo tudo aquilo estaria consertado. Ele se desculpa. Ele não podia imaginar que alguém como ele estivesse escondido tão perto do jovem Lorde e de sua amada Irene. Grid o tranquiliza, dizendo que estava tudo bem. Graças a tudo isso, conseguimos um talento incrível. Já prepararam o escritório para ele? Lawel diz que já deu ordens para prepará-lo, que ainda naquele dia estariam fazendo os retoques finais. Esse pessoal trabalha melhor e muito mais rápido do que as prefeituras do Brasil. O protagonista ordenou que ele descansasse no seu escritório, enquanto a construção não acabava. Após dizer isso, ele se dirigiu ao assassino e disse que havia algo que ele gostaria de lhe pedir. Esse pedido é mantido em segredo, até porque ele cochichou no seu ouvido. Lawel fica sem entender do porquê Grid manter aquilo em segredo. Grid reconhece que aquele foi um pedido muito difícil, então ele o agradece por ter aceitado. Kazin diz ter entendido tudo, mas que por enquanto iria se retirar. O estrategista chama Grid, para que pudesse lhe dar o relatório. Ele o chama até o seu escritório, para que pudesse lhe dizer tudo detalhadamente. Agora que penso nisso, não é melhor você usar meu escritório? Ele é muito maior que o seu, disse Grid. Lawel o repreende. Mesmo que eu tenha recebido autoridade como seu representante, eu nunca serei o Lord Grid. Eu jamais ousaria me sentar no seu lugar. Mantenha a sua dignidade. Eu não sei vocês, mas em alguns momentos eu acabo duvidando da lealdade de Lawel. Mas em outras eu tenho certeza que não há ninguém na Overgiared mais fiel que ele. Não é possível que isso seja apenas coisa da minha cabeça. Me digam nos comentários se mais alguém também pensa assim, principalmente nos episódios anteriores, onde deu a entender que ele estava se tornando um vilão.
mas logo em sequência a gente descobre que é apenas um plano dele para ser o mal necessário da Guilda Overgeared. Voltando para a história, Grid retruca, dizendo que o seu escritório era apenas um pouco maior, chamando o estrategista de velho ranzinza. Tudo bem, vamos discutindo o relatório enquanto caminhamos, ordenou o Prota. É verdade que Pique Sword foi para a Ilha Cocro? Como discutido anteriormente, estrategicamente deveríamos abandonar Cocro. Graças a isso, absorvemos o território, o Conde Azur e seus 7.000 soldados, o que foi um grande ganho, relatou Lawel, que não esperava que ele fosse partir sozinho para defendê-la. Subestimei o quanto Pique Sword se importava com a Ilha Cocro. Tudo bem, é nosso território, não vou deixar que Pique Sword carregue esse fardo sozinho, eu vou para Cocro também. Você deve se conter, interrompeu Lawel. Se o líder parar de crescer, será uma grande perda para a Guilda Overgeared. O protagonista não dá muita bola ao aviso de Lawel. Mas não estamos falando de qualquer um, é o Pique Sword. Não posso deixá-lo sozinho. O estrategista reconhece que ele já havia tomado a sua decisão. E por conhecer o seu amigo cabeça dura, ele sabia que não iria conseguir fazê-lo mudar de ideia. Ele confiou em mim o comando da guilda e dos territórios. Como eu poderia ignorar isso e não retribuir? Vou criar itens para os soldados na Ilha Cocro. Então não se preocupe, vou continuar a crescer como sempre. Até porque a minha meta atual é atingir o top 1 do ranking unificado. Mas sempre tendo em mente o meu objetivo principal, que é me tornar o primeiro rei. Neste momento, podemos ver que o estrategista estava tramando alguma coisa. No mesmo instante, ele recebe uma ligação de Pique Sword. Deus, Grid, não venha. Eu entendi o motivo de abandonar a Ilha Cocro, mas vim aqui por teimosia. Aquela chamada pegou o protagonista completamente de surpresa. Ele estava muito puto com o seu estrategista. Não é possível que esse cara enviou uma mensagem privada tão rápido assim. Pique Sword tentava fazer com que Grid não fosse até a ilha. Você é um mestre. O que você carrega é diferente do que um simples membro de guilda carrega. Não perca o foco cuidando dos membros da guilda. Concentre-se em se tornar o soberano supremo. Se eu não conseguir proteger a Ilha Cocro, você terá que recuperá-la. Esse é o trabalho de um mestre. Parece que todo aquele falatório surtiu algum efeito. Grid levou em consideração tudo que Pique Sword disse. O nível que alcancei ao máximo na cidade dos vampiros foi o nível 317. As cidades restantes dos vampiros estão sob o controle de Airan, onde lendas do passado as protegem, são de linhagem direta, e ainda estou muito longe de estar pronto para enfrentá-los. Isso não era algo que desmotivava o protagonista, cerrando seus punhos. Ele pensou, se eu quiser recuperar a terra que meu amigo tanto protegeu, preciso crescer cada vez mais. Grid então ordena que Pique Sword faça o seu melhor, pois ele irá para o continente oriental e irá trazer toda a força que ele conseguir. Pique Sword deseja agradecer que ele tenha uma boa viagem e assim, desliga a chamada. Grid pergunta mais uma vez ao seu estrategista se iria ficar tudo bem sem ele ali. Lawel sabe que ainda é muito perigoso sem a sua presença, mas que, caso ele não dissesse que estaria tudo bem, ele nunca iria embora. Tentando disfarçar a sua preocupação, ele diz que agora eles tinham um reforço poderoso, o assassino lendário, Kazin. O senhor não precisa se preocupar com a segurança do seu filho e da sua esposa. Daremos a nossa vida, se necessário, para garantir a segurança deles e a de todas as pessoas de Reida. Correndo para a saída, ele avisa que irá encontrar a Irene e então irá partir para sua nova aventura. Com o apoio do Marquês Tein, a força da Overgeared vai crescer rapidamente. Vai e se concentra em caçar o quanto quiser. Quando você abrir os olhos, será um imperador do continente oriental, jurou em seus pensamentos Lawel. Abrindo a porta do seu quarto, Irene dá de cara com uma cena bem inusitada e fica se perguntando, o que é que Grid está fazendo ali daquele jeito tão vergonhoso? Ele, por sua vez, disse que é um presente para ela, a sua esposa tão amada. Mas, para surpresa de todos nós, o presente era ele e a roupa. Sabemos o que ele quer dizer com isso, não é? Uma janela apareceu informando que aqueles pijamas eram de linhagem vampira direta e sua classificação era lendária. Fiquei com vergonha de pedir para você experimentar diretamente. Então eu mesmo vou vestir primeiro. Mas parece que ficou um pouco apertado em mim. Querem experimentar, minha querida? Eu tiro e você coloca, disse o safado Grid. Irene, ao ver aquele vestido, ficou super animada com a ideia. É possível que esse vestido também fique apertado em mim, principalmente na parte de cima. Além disso, ele é um pouco transparente, não acha? Você tem ficado cada vez mais travesso, meu querido. Vamos nos apressar. Quero carregar o seu perfume comigo enquanto estiver no continente oriental, para não me sentir solitária, disse o protagonista empolgado.
Irene estava super feliz em como aquela noite iria terminar. O que se sucedeu depois são coisas que jamais poderei pôr no YouTube, brincadeira pessoal. O Manoá pulou já para o dia seguinte, onde podemos ver o reino de Heida. Numa sala, cheia de livros, alguém falava, ainda pode ser perigoso. Muitas das habilidades mais avançadas que se espalharam pelo Oeste provavelmente vieram do continente oriental. Isso significa que o nível do Oriente é superior ao do Oeste, disse o mestre. Eu sei, até na técnica da espada impecável de Piaro há teorias de que sua origem é oriental, exclamou Grid. Isso também quer dizer que o ambiente no Oriente é muito mais hostil do que aqui, inclusive a força dos monstros. Preciso lutar contra inimigos fortes para proteger todos e superar o legado de Kraugel. Então, me envie logo para o Oriente. Você é a esperança de salvar Byron, meu salvador e também o pai do meu discípulo precioso. Mesmo que você possa ser ressuscitado pelas bênçãos e maldições dos deuses, a essência da morte não muda. Só espero que você não seja arrastado para o perigo por assumir responsabilidade demais ou competir de maneira imprudente, alertou o mago. Sim, posso falhar completamente em uma missão específica ou até perder tudo que eu construí até agora, mas não posso parar de correr. Neste momento, irei tentar até o último instante. Para mim, o reino de Heidan é extremamente importante. Só que mais importante ainda é a minha esposa e o meu filho, e por eles eu preciso ficar cada vez mais forte. Até porque, conseguindo protegê-los, com certeza conseguirei proteger o povo de Heidan. Então, se virando para o mestre, ele fala, se você acha multiplicação difícil e só faz adição, como pode se desafiar? Estou preparado para dar início a essa aventura. Ganhei muita experiência em quase inúmeras batalhas que participei. Além do mais, tive excelentes professores e mestres, mas principalmente, um ferreiro de Baira e um espadachim em especial. Eles forjaram um novo Grid, tenho uma dívida enorme com eles, e por eles, irei superar os meus limites. Esse discurso atingiu seu mestre diretamente. Estou pedindo para um herói que salvará o mundo passear tranquilamente por um campo de flores. É óbvio que isso jamais iria dar certo. Talvez seja eu quem foi esmagado pelo peso do tempo. O homem que deixa os outros descansarem na sombra, mas nunca descansa. Essa é a verdadeira essência desse homem, Grid. Você cresceu muito. Você está atingindo um ponto difícil de negar. Entendido. Dito isto, ele se inclinou para pegar algo dentre os seus inúmeros pergaminhos. Ele então pegou um pergaminho de portal para o continente oriental. Esse pergaminho permite o transporte para a vila inicial do Oriente, Pangea. A que aceite isso, é o mínimo que posso fazer por você. O protagonista ficou extremamente eufórico ao ver aquele item. É o pergaminho que vi na loja de Baira. Você está me dando isso de graça? Um pergaminho de portal gratuito. Isso é a melhor coisa que poderia ter me acontecido hoje. Então estou indo, vejo você depois. Mande um beijo para o pequeno Lorde. O sábio ainda não tinha acabado de falar tudo, mas como o Grid era impulsivo, ele já foi usando o pergaminho. Isso deixou o mestre muito receoso. Não é possível. Cadê o Lord Grid? Ele realmente foi embora assim? Eu não havia acabado de dar todos os pergaminhos disponíveis. Ele esqueceu de pegar na sua agonia o pergaminho de retorno ao oeste, que os deuses o protejam. Neste momento, somos teletransportados junto com o Grid. Vemos diversas paisagens de montanhas com árvores, rios e encostas. E é quando várias janelas aparecem com vários alertas. A energia que flui da natureza aqui é muito densa. A velocidade de recuperação de mana aumentou em 10%. A gravidade é muito forte, força e agilidade caíram em 10%. A velocidade de recuperação de vida diminuiu. Esse efeito é causado pela natureza e é inevitável, não pode ser resistido. Cada vez mais rápido, Grid se aproximava da vila inicial do continente oriental, Pangea. Quando uma janela apareceu informando que ele havia entrado oficialmente naquela vila. Ufa! Este é um continente feito para magos se divertirem. Bom, também tenho muitas habilidades que consomem muita mana, disse o protagonista, enquanto se materializava. É então que uma outra janela informa que ele era o 31º jogador que havia chegado ao continente oriental. 31º? Quantas pessoas já chegaram aqui? Ficou se perguntando o prota. De qualquer forma, eu tenho muito que fazer aqui. A primeira coisa é analisar os arredores. Eles dizem que é uma vila inicial no Oriente. Mas como que isso é uma vila? É muito maior e mais populosa do que Heidan, a segunda maior cidade de Eternal. Além disso, isso daqui é uma verdadeira mistura cultural. Quando eu pensei no Oriente, imaginei que teria uma atmosfera tradicionalmente asiática. As raças, as construções, tudo é uma combinação de estilos diferentes.
O senhor dessa terra deve ser sortudo. Minhas terras são apenas uma cidade no deserto e uma cidade-fortaleza, ambas ainda muito pobres. Aqui, com essa enorme população flutuante, ele deve estar ganhando uma fortuna apenas em impostos. Não sei vocês, mas eu não aguento mais ouvir falar a palavra imposto que já dói no bolso. Eles disseram que o Oriente é ainda maior que o Oeste. Preciso coletar o máximo de informações possível. Estou curioso sobre a tecnologia do Oriente, então vou procurar uma ferraria primeiro. Falando com um comerciante local, ele pergunta ao senhor, aonde é que fica a ferraria mais próxima dali? O senhor fica surpreso com aquela pergunta, ferraria? Parece que é a sua primeira vez aqui, em Pangaea. Pelo jeito que você pergunta, parece que não sabe muito sobre a nossa região. Há mais de 100 ferrarias em Pangaea. Mas as 4 mais famosas ficam ao redor da Praça Central. A Martelo Branco, ao leste, a Bigorna Negra, ao oeste, a Alicate Vermelho, ao sul e a Chama Azul, ao norte. Qualquer uma dessas vai te oferecer itens excelentes. Igreja, então pessoal consigo. Quanto maior a população, mais ferrarias são necessárias. Faz sentido. No oeste, o reino limita o número de ferrarias para controlar os senhores locais, mas aqui é muito diferente. Pelo que percebi, eles não apenas não têm limitação, como são incentivados a melhorar cada vez mais. A mais próxima parece ser a do lado leste, perto das muralhas. É a Martelo Branco, certo? Então vemos que Grid chegou a algum lugar. Janelas apareceram informando que ele havia entrado na ferraria Martelo Branco. O olhar de um ferreiro do Oeste é diferente do de um ferreiro do Oriente. O efeito da classe sucessora de Pagma não foi ativado. Grid ficou em choque ao saber disso. Como era possível uma classe lendária não servir ali? Mas logo se acalmou. Eles nem conseguem reconhecer meu nível, deve ser porque a técnica deles é bem inferior. Talvez não tenha nada para eu aprender aqui. Que pena. Acho que só vou focar em subir de nível e ganhar novos títulos. Neste momento, sons de marteladas são escutados por Grid, e ele reconhece que esses sons de marteladas eram extremamente impressionantes. Aquela ali era possivelmente uma ferraria de altíssimo nível. Ao adentrar no recinto, ele fica espantado com o que vê. São diversos homens, utilizando diversas bigornas diferentes, ele jamais havia visto algo igual àquilo. Eu posso dizer só pelos movimentos, todos aqui são, no mínimo, ferreiros avançados. O fato do efeito de sucessor de Pagma não ter sido ativado não foi porque eles são inferiores, mas porque suas técnicas são completamente diferentes. Não, eles são ainda melhores, especialmente a forma como dobram e forjam o metal repetidamente. Eu também uso essa técnica, mas exige resistência e paciência, por isso, ferreiros comuns evitam esse trabalho. Além disso, usaram um martelo feito do mesmo metal do objeto para melhorar a taxa de forja. É algo que nem eu havia pensado. Parece que a grande quantidade de ferreiros estimulou um aumento competitivo no profissionalismo e na curiosidade dos ferreiros, fazendo com que a sua técnica avançasse milênios em poucas décadas. Eu estava completamente enganado quanto a essa região. Mais uma vez julguei mal e fui arrogante. Preciso consertar isso urgentemente. Não posso cometer esse erro tão besta e simples no nível em que estou. Isso está acima das minhas expectativas. Há muito que aprender aqui. O que será aquele líquido usado no resfriamento? Nesse momento, alguém pega Grid por trás e fala, lá ele 1000 vezes. Ei, novato, o que você está fazendo aí parado? Esse já é o 6º aluno que fica boquiaberto e acaba sendo expulso. Vamos logo, não temos tempo a perder. Aquele ali nada mais era do que o próprio dono da ferraria, a Martelo Branco, White. Ele não perde muito tempo, segurando o Grid pela gola. Ele leva o nosso protagonista até o centro da sua ferraria. Grid até tenta se justificar que estava apenas olhando, mas não faz nenhum efeito. Como você pode ver, estou muito ocupado para treinar todos os aprendizes, isso aqui deve ser o suficiente, certo? Enquanto ele fala isso, ele mostra a Grid o machado. Mais uma vez, inúmeras janelas aparecem informando que uma missão havia sido gerada. O nome dela era Corte de Lenha, o seu nível era desconhecido. O dono da ferraria Martelo Branco, White, quer testar o corte de 2 pinheiros de 100 anos na floresta de Byron, ao norte. Recompensa pela conclusão, 12% de experiência e possibilidade de ser contratado como aprendiz na ferraria Martelo Branco. Além dessa missão, pegar Grid completamente de surpresa o deixou extremamente irritado. Você está me mandando cortar lenha? Ele quer transformar um ferreiro lendário em aprendiz? Esses caras são loucos. Mas ok, essa é uma oportunidade para eu esfregar na cara dele que eu sou um lendário ferreiro,
e ele terá que se desculpar e se rastejar diante dos meus pés. Vale lembrar que, nem há 5 minutos atrás, ele estava dizendo o quanto era importante ser humilde e não julgar o livro pela capa. Infelizmente, ele não cansa de julgar, de se achar o superior, e é então que ele pensa: suas ideias são impressionantes, mas em termos de habilidade, eu definitivamente estou acima, ainda mais em um lugar como o continente oriental com uma missão tão simples para iniciantes. O fato dele menosprezar tanto as outras pessoas seria o mesmo motivo pelo qual ele quebraria tanto a cara não tão futuramente. É então que ele fica em choque. Espera um pouco. A recompensa por completar a missão é de 12% de experiência. Ganhar a mesma quantidade de experiência de 500 vampiros de baixo nível, apenas cortando 2 árvores. Pelo visto, ganhar vários níveis aqui não vai ser algo muito difícil. Vemos então uma janela informando que o dono da ferraria Martelo Branco, White, estava testando ele. Vá até a floresta de Byron, no extremo norte, e corte 2 árvores de 100 anos da espécie Baiclimo. Recompensa pela conclusão: 12% de experiência e a possibilidade de ser contratado como aprendiz na ferraria Martelo Branco. Grid estava em completo êxtase. Isso realmente acaba quando eu cortar apenas 2 árvores? White respondeu que sim, e perguntou por que ele ainda não tinha ido. Se você não conseguir, pode desistir, nem precisa voltar aqui. Após ele dizer isso, o Grid saiu em disparada ao encontro dessas 2 árvores lendárias. Você deveria ter me dito isso antes, irei imediatamente. Este lugar é o paraíso, o continente oriental é o melhor local para se upar. Como sempre, ele avança sem sequer ouvir tudo aquilo que deveria ser escutado. Ele tem um sério problema de o nosso protagonista é alguém extremamente impulsivo. Que cara maluco, disse White. Se ele soubesse sobre a dificuldade que é cortar uma Baiclimo, ele não estaria tão animado assim. Bem, se ele quebrar ou morrer, é problema dele. Dito isto, ele repreendeu os seus aprendizes. É porque estamos relaxados que aventureiros assim aparecem por aqui, achando que a nossa vida é fácil. Concentrem-se. Esse ano temos que vencer o torneio. Depois de um tempo, podemos ver que a paisagem no horizonte já muda um pouco. Não acredito. A gravidade aqui é muito mais forte que no continente ocidental. Depois de correr por apenas 1 hora, a minha respiração está extremamente pesada. É como se eu estivesse no topo do Monte Everest na vida real. Não posso usar. Vou para evitar chamar a atenção e ainda estou com penalidade, sem força e agilidade. Não posso aguentar por muito tempo. Fixando os pés no chão, Grid se encheu de coragem, relembrando seu juramento a Lawel. De qualquer forma, está a floresta de Baira. A paisagem é deslumbrante, combina perfeitamente com as casas tradicionais ao longe. Seria ótimo se eu pudesse tomar uma cerveja, mas preciso terminar esta missão simples primeiro. Sinto como se estivesse no nível 1 de novo, isso é terrível. Eles pediram por uma árvore de 100 anos, certo? Parece que há milhares de árvores aqui, mas não será difícil encontrar as certas. Então ele utiliza a habilidade Identificação. Janelas apareceram informando que aquela era a árvore Baiclimo, árvore de fósforo branco. Seu estado era muito saudável e sua idade era de 607 anos. Sua origem é presumida como sendo a Terra dos Imortais. Comumente chamada de Árvore dos Imortais, é a árvore nacional de Van Gogh. O tronco e os galhos crescem retos em direção ao céu, simbolizando determinação e dignidade. A dureza desta árvore é comparável ao Rioncheol, ferro do dragão. Grid ficou muito surpreso com todos aqueles detalhes e informações. Terra dos Imortais? Quando consertei a espada de Kraugel, o nome mortal foi mencionado, então faz sentido, mas há muitos nomes desconhecidos aqui. Enquanto caminhava dentre aquela floresta de árvores lendárias, o nosso protagonista divagava. Van Gogh parece ser um país no Oriente, e Rioncheol deve ser um minério oriental. Isso significa que posso criar itens completamente diferentes do que fiz até agora. E não apenas isso, se levar em consideração que a qualidade da matéria-prima que irei encontrar por aqui é bem superior às que existem no continente ocidental, não dá para ter uma noção do quão bons serão os meus itens. Ele continuava andando entre todas aquelas árvores e se surpreendia cada vez mais, pois encontrou até mesmo uma árvore de mais de 1000 anos. Esta aqui tem quase 520 anos. Quase todas as árvores aqui têm mais de 100 anos. Acho que terei dificuldades em encontrar as árvores certas, mas isso faz com que a recompensa em experiência seja praticamente de graça. Então, ele finalmente encontrou as 2 árvores que ele iria cortar. Uma tinha 103 anos e a outra 106 anos. Ótimo! Essas serão as minhas árvores escolhidas. Olhando mais de perto para o machado que havia recebido de White, ele percebeu que ele era melhor do que o normal. O nome do item era Machado de White,
Sua classificação era comum, já a sua durabilidade era 150 de 150. Seu poder de ataque, como esperado, era bem baixo, de apenas 53. Este machado foi forjado por White, o dono da ferraria Martelo Branco. Ele se destaca por sua durabilidade impressionante, permitindo que você corte mais árvores. Eu não havia percebido antes, mas a qualidade deste machado é incrível. Ele parecia ter no máximo 40 anos, apesar da barba e das rugas. Mesmo sendo um NPC comum, sua habilidade se aproxima do Ken, que estava no nível de um mestre. A habilidade forjada pela intensa competição entre as ferrarias daqui certamente se traduz em uma diferença de poder de combate em relação ao Ocidente. Ele então invocou a Runa Negra, poder da Latina. Para quem não se lembra, essa runa era específica para invocar dois esqueletos que lutariam ao lado de Grid, mas, nesse caso, eles estariam sendo convocados para cortar as árvores. Cheio de si, Grid falou: essas árvores, ainda assim, não são páreos para os soldados do ferreiro lendário. Essa seria a possível ascensão ao Rei dos Mortos? O nome dessa habilidade em forma de pergunta continua sendo meio ridículo, falou o prota enquanto entregava o seu machado a um dos seus soldados esqueleto. Enquanto eu recupero meu vigor, cortem as árvores para mim, vocês são perfeitos para isso. É então que um deles se prepara para atacar. Ele, em todo o seu auge da magreza, gira o machado com toda a sua força, atingindo a árvore. Mas algo de errado não está certo. Nenhum dano é causado àquela árvore. Pelo contrário, é como se o ataque tivesse sido refletido pela árvore e causado um dano absurdo no esqueleto soldado. É então que uma janela aparece informando que o esqueleto de Overgearedon sofreu dano crítico. Ele retorna ao pó. Instantaneamente, o segundo soldado esqueleto pega o machado e novamente efetua um ataque poderoso contra a árvore. Mas vemos que aquele ataque não é o suficiente e ele também tem o mesmo fim que o seu colega. Ambos voltam ao pó. Grid fica muito irritado ao ver o desempenho dos seus soldados esqueletos. Ele já esperava que os seus ataques fossem até fracos para aquela região. Ele só não esperava que eles fossem inúteis. Esses desgraçados inúteis. Até mosquitos seriam mais úteis do que vocês. Não posso desperdiçar nem um segundo em uma tarefa ridícula como esta. Essas pilhas de ossos me dão nos nervos. Por que vocês não conseguem nem cortar uma simples árvore para mim? Dizia Grid, enquanto se preparava para lançar um ataque cortante poderoso contra aquela inocente árvore. O golpe atingiu-a diretamente no meio. Um som estrondoso pôde ser escutado à distância. Janelas apareceram informando que ele não havia conseguido causar dano à árvore de fósforo branco. Você sente uma dor intensa no pulso, ele está temporariamente paralisado. Entretanto, como o Grid tem 100% de resistência contra efeitos negativos, aquele ataque foi resistido por ele. Mas nem tudo são flores. Ele havia perdido 1.700 de vida. Além disso, a durabilidade do machado de White caiu em 37. Ele não podia acreditar. Aquela árvore era incrivelmente dura. Quem iria vencer a resistência daquela árvore, ou a durabilidade do seu machado? Eles pedem para um ferreiro comum cortar uma coisa dessas. Isso seria impossível. Diz aqui que sua dureza é comparável ao Rionxiol. Então, esse Rionxiol deve ser um metal incrível. Agora eu entendo por que a recompensa desta missão é tão alta. Não existe almoço grátis aqui, afinal, disse Grid, enquanto se equipava completamente. Nunca pensei que precisaria usar a minha espada para cortar uma simples árvore. Podemos ver que ele lança diversos ataques contra ela e todos com 100% de acerto. Entretanto, mais uma vez janelas aparecem e não trazem boas notícias ao nosso prota. Combo. A durabilidade do mais 9 protótipo falho caiu em 4. A durabilidade caiu em 5. A durabilidade caiu em 5 mais uma vez. Você sente uma dor intensa no pulso. Ele está temporariamente paralisado. Você resistiu. Você perdeu 1.801 de vida. Perdeu mais 1.730 de vida. E no último ataque, você perdeu 1.820 de vida. Você não conseguiu causar dano à árvore de fósforo branco. Aquilo deixou o Grid extremamente frustrado. Nem o combo funcionou. Maldição! Quão dura pode ser essa árvore? Tudo bem, vamos ver quem vence no final. Ao dizer isso, ele começou a utilizar a habilidade Matança, ao que completou no estágio seguinte, atacando diretamente o centro da árvore. É então que finalmente uma janela aparece informando algo positivo. Ele havia causado dano severo à árvore de fósforo branco. Podemos ver que a sua espada estava cravada dentro da árvore. Mas algo inesperado acontece. A árvore de fósforo branco explodiu com aquele impacto, lançando nosso protagonista longe. Como se não bastasse, aquela explosão atingiu diversas outras árvores.
Foi uma explosão extremamente poderosa e expansiva. Janelas apareceram informando que a passiva Um Ser Lendário não morre facilmente foi ativada. Sua vida foi fixada no mínimo e você resistirá a todo dano por 5 segundos. Droga, eu vim apenas cortar lenha e acabei ativando a minha passiva de imortalidade? Como isso é possível? Mas é engraçado pensar que de todos os inimigos que ele enfrentou até agora, uma simples, entre aspas, árvore, é o inimigo mais forte, resistente e com maior dano que ele já enfrentou. Pensando dessa forma, podemos ver que o treinamento de Rock Lee socando uma árvore deve fazer um efeito extremo. Vou começar o meu treinamento ainda hoje. Se não sair mais vídeos, quer dizer que a árvore explodiu e eu morri junto. Brincadeiras à parte, vamos voltar à história. Isso foi muito inesperado. Está de brincadeira? Eu usei a minha técnica final, a Matança Suprema, e tudo o que eu consegui foi apenas esse pequeno pedaço de madeira. Braum aparece puxando a orelha de Grid. O tempo de mortalidade de uma lenda não é de apenas 5 segundos. Você não tem tempo para ficar parado. Ele o agradece e diz que vai avançar contra a árvore. Felizmente, os fragmentos da árvore não estão explodindo, mas por que alguém usaria essa maldita árvore para lenha? Não sei a razão, mas vou cortar o máximo que puder, enquanto a imortalidade está ativa. Mais uma vez, ele utiliza a habilidade Matança. Entretanto, a durabilidade da sua arma, fracasso, caiu em 6 mais uma vez. E novamente, ele não conseguiu causar dano algum à árvore de fósforo branco, por mais que o seu ataque tenha acertado em cheio o centro da árvore. Não é possível nenhum Matança. Meu ataque, de dano em um único alvo, mais forte funciona? Se não for uma habilidade que ignora a defesa, desistir de cortá-la seria a minha única opção? Se for assim, vou usar a habilidade que ignora parte da defesa. Ele ativa a habilidade suprema e consegue cortar um pedaço da árvore. Só que mais uma vez, houve uma explosão no local que ele cortou. Você causou uma pequena quantidade de dano à árvore de fósforo branco, disse uma janela. Com o poder de ataque do Matança, que é mais fraco que o Matança Suprema, consegui cortar apenas um galho, mas pelo menos não houve uma explosão tão grande. Ele é avisado que o tempo de imortalidade havia acabado. Se eu explodir a árvore completamente com uma trança suprema, tudo em um raio de 4 metros será destruído e eu não conseguirei escapar. Mas o impacto da Suprema foi pequeno o suficiente para que eu possa desviar usando movimentos rápidos e o anti-óleo do açougueiro. Braum então dá uma excelente ideia ao Prota. Olha só, você pode usar a habilidade Suprema no máximo a cada 2 minutos, certo? Se o melhor que você pode fazer é podar galhos, não seria mais rápido utilizar a habilidade Míssil Mágico para isso? Grid concorda que aquela ideia fazia sentido. Mas a sua habilidade, Míssil Mágico, ainda era extremamente fraca e só serviria para ridicularizá-lo. Bem, se o poder foi insuficiente, eu poderia resolver isso pessoalmente. Faz tempo que não respiro um pouco de ar fresco, sugeriu o Mago Supremo. Grid não ficou feliz com aquilo. Ele então se posicionou e uma janela nos informa que o tempo de recarga da habilidade suprema havia terminado. Eu acabei de chegar no continente oriental e já vou depender da minha técnica mais poderosa? De jeito nenhum. Eu tenho que dar um jeito. Dizendo isto, ele lançou a sua habilidade suprema mais uma vez. E, como já esperado, ele conseguiu cortar um galho da árvore, que, por sua vez, lançou uma explosão absurda. Grid, como sempre, ficava estressado com aquela velocidade de ataque. Com o anti-óleo do açougueiro e os movimentos rápidos, eu ainda consigo desviar, desde que o nível de ataque permaneça sendo esse. Essa é uma situação extremamente patética, um duque e ferreiro lendário tendo que se preocupar com lenha. E ainda por cima, quase morrendo por causa disso. Tudo por causa daquele trapaceiro dono da ferraria. Quando eu voltar, vou espancá-lo com essa lenha. Ao lembrar daquele homem, Grid teve uma ideia. Espera, agora que eu penso nisso, os ferreiros da ferraria usavam martelos do mesmo material do metal que estavam forjando. Somente diamantes podem cortar outros diamantes, certo? Talvez essa árvore de fósforo branco só possa ser cortada por outra árvore de fósforo branco. A forja e a modelagem estão indo bem. E quanto ao refinamento, talvez eu nem precise. Beleza, vale a pena tentar. É então que ele desiste de sua arma e parte para aquilo que ele faz de melhor: criação de itens. Abrindo a aba de criação, janelas aparecem, diagrama, machado para cortar lenha, classificação, entre normal e lendário. A estrutura é ideal para cortar madeira. Todo lenhador experiente sonha em ter um machado lendário desses. Ótimo. Não vou deixar algo como cortar lenha abalar o ferreiro lendário de Reida. Dizendo isso, ele invocou a sua forja portátil. Braum se mostraria ser um excelente mestre.
Espera aí, mantenha os esqueletos de Overgiared sempre invocados, apenas observando, eles podem aprender novas habilidades e feitiços. Pode ser que eles consigam absorver alguma técnica de forja que você apresente. Quem sabe no futuro você não vai ter um exército de forjadores. Como assim? Perguntou Grid. Esqueletos podem aprender? Então, necromantes são personagens absurdamente poderosos. Não é bem assim, disse o mago. Apenas os esqueletos de Overgiared com inteligência. Além disso, como são entidades únicas, podem ser invocados de novo, como um Cavaleiro da Morte ou um Lich. Mesmo que sua inteligência seja baixa, eles podem aprender habilidades e feitiços de nível base. Dê uma chance, afinal, sua inteligência não é tão diferente da deles. Vamos concordar aqui, galera, aqui ele falou apenas a verdade, aquilo que eu sempre digo e repito. Se tem uma coisa que Grid não é, é alguém inteligente. E, obviamente, ele não gostou nem um pouco daquela comparação, mas Brown não estava nem aí e continuou. Quer seja osso ou terra, não existe em engolir qualquer coisa para sobreviver. O Prota riu daquele último conselho e disse que era algo cruel a se dizer. Várias horas depois, na cidade inicial de Pangea, podemos ver alguém gritando: droga, assim não vai dar certo. Meu poder de ataque foi extremamente baixo. Vemos então que o responsável pelo grito desesperado foi um dos aprendizes de White. Já outro fala: o que vamos fazer? O torneio de ferreiros que o Lord Ansokbon realiza todo ano está próximo. Um outro comenta: a ferraria vencedora faz um contrato para fornecer armas ao exército do Lorde por um ano, certo? Não podemos fazer nada sobre isso. A qualidade dos nossos produtos está atrás das outras ferrarias. Se falharmos neste ano, já será o terceiro ano seguido sem vencer. Há 5 anos, desde a morte de The White, o pai de White e mestre dos ferreiros da Ferraria Martelo Branco, a Ferraria Martelo Branco vem sofrendo um declínio constante. Todos estão se esforçando, mas já há quem diga que a Martelo Branco perdeu seu lugar entre as 4 melhores ferrarias. A culpa é minha, eu subestimei o que meu pai sempre dizia sobre o uso do fole. Na juventude, eu acreditava que o trabalho de ferreiro dependia apenas do martelo e coloquei toda a minha força nas marteladas, mas no fim, por não ter usado o fole corretamente, estraguei o trabalho por causa de uma diferença de apenas 1 grau de temperatura. Se ao menos eu pudesse, naquela época, ter aumentado sequer 1 grau de temperatura, mesmo que fosse um pouco, teríamos vencido. Nesse instante, Grid atrapalha os pensamentos de White. Ei, velho, eu trouxe a lenha. Um dos aprendizes fica curioso. Como assim lenha? Já não tinham trazido lenha de manhã cedo? O que está acontecendo? Espera, o entregador mudou? Quem diabos é você? Se perguntava um outro aprendiz. O quê? Esse é o mesmo cara que o White mandou embora mais cedo. Não posso acreditar que ele completou aquela missão. Com um sorriso cansado, Grid fala que aquela foi a árvore mais resistente de todas. Desde o início, o continente oriental está sendo muito divertido. E assim terminamos o último capítulo lançado, de números 252 e 253. Assim que novos capítulos forem sendo lançados, eu irei trazer aqui. Irei voltar a postar vídeos sobre o manual The Beginning After the End the Skeleton Soldier Field to Defend the Dungeon. Se tiverem mais alguma obra para recomendar para o canal, por favor, deixe nos comentários que farei de tudo para trazê-los. Pessoal, quem quiser doar, qualquer Pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem um like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.